Muito bem, vamos seguir a série de Gálatas, né, exposição bíblica de Gálatas, o Tesouro da Graça, e aí estamos em Gálatas 5. Gálatas 5, e aí nós vamos hoje começar a partir do versículo 13, Semana passada nós começamos a falar de maneira mais clara e mais objetiva agora sobre o tema do livro de Gálatas, né? Que é liberdade. E uma das coisas que vem na minha cabeça é a dificuldade que nós temos de entender o que é realmente a liberdade, né? E de ser percebido por outras pessoas que nós somos realmente livres. Né? Trabalhando há algum tempo com adolescentes, principalmente, né? Pré-adolescentes, adolescentes, eu tenho notado, né, e isso também pela minha própria experiência, porque eu acho que isso não é exclusivo dos adolescentes, né, certamente vou ver isso com os jovens também, de um adolescente, né, de uma pessoa realmente compreender o que é ser livre em Cristo. Né, um adolescente, por exemplo, eu usando o exemplo do adolescente, né, ele não entende, ele não vive de maneira livre da forma como deveria ser vivido, primeiro porque ele acredita mais nos amigos dele do que no que a palavra de Deus fala. Né? Seus amigos olham para o modo de vida que ele tem, equivocado, né? E olha para a vida dele e fala, se tem uma coisa aqui, de liberdade aqui, eu não vejo. Na verdade, o estilo de vida desse meu amigo aqui tem mais a ver com regrinhas, com preceitos, com uma vida presa. Não parece ser liberdade. Né? Por outro lado, ele pode também entender o que é a liberdade cristã e agora começar, quer dizer, mal compreender o que é a liberdade cristã e começar a partir para o outro lado. Ele fica preso, né, e não sabe desfrutar dessa liberdade, e o outro ele fica solto e também não sabe desfrutar dessa liberdade, e o estilo de vida dele começa a ser mais ligado com licenciosidade do que propriamente dito com a liberdade. E aí, então, os seus amigos, eles vão olhar para a vida desse menino que se diz livre em Cristo e não vai ver diferença. Peraí, que diferença tem, né, entre ser escravo no mundo e ser livre em Cristo, se é isso que você está falando? Sua vida não demonstra. Né? O primeiro porquê que a gente encontra disso é que, na verdade, nós não cremos como deveríamos crer na palavra de Deus. A Bíblia afirma, nós somos livres, foi isso que a gente leu semana passada, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora no versículo 13, da onde nós vamos começar, fala, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E veja, a liberdade ela não é para um grupo específico de crentes. Né? Já o início aqui do versículo 13 que nós vamos ler, está já se referindo a irmãos. Né? Então a liberdade ela está para todos aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador, foram alvos da graça, né, justificados pela obra substitutiva, expiatória de Cristo. Né, e um outro motivo, pelo menos que a gente pode citar, é que a gente não entende corretamente o que significa a tal liberdade. Né? E veja que isso é extremamente importante, porque isso impacta claramente, né, no modo de vida, né, a forma como você vive, não vai estar refletindo a forma como você deveria estar vivendo, e isso também vai implicar que nós não conseguimos comunicar corretamente a liberdade que temos em Cristo para aqueles que estão escravizados ainda no pecado. Na semana passada nós falamos de liberdade, a gente falou que a liberdade está na boca do povo. Né? O tempo todo a gente está falando, principalmente esses últimos 2 meses, estamos falando de liberdade a todo instante. Só que quando olhamos para o conceito de liberdade, né, o que o mundo fala que é liberdade? Liberdade é fazer o que quiser, quando quiser, da forma como quiser, sem prestar satisfação, sem prestar contas a ninguém. Né? E semana passada, aí, já esboçando um pouquinho mais, né, do que é a liberdade, ou pelo menos do que nós fomos libertos, nós vimos que nós fomos livres, né? Fomos libertos da escravidão do pecado, libertos da escravidão da lei, fomos libertos do legalismo, da falsa religiosidade, fomos libertos da mentira,
do engano. E faz já semanas que nós estamos falando que essa liberdade, eu não posso alcançá-la ou conquistá-la pelos meus próprios méritos, pelo esforço meu, como se eu pudesse simplesmente ter um valor que eu a comprasse. Né? Mas essa liberdade ela é oferecida a nós unicamente e totalmente por Cristo, pelo sacrifício que Ele ofereceu ali na cruz. Em Cristo nós fomos chamados à liberdade, a liberdade cristã. Mas quais são as implicações da liberdade cristã? Será que liberdade cristã ela exclui, ou ela inclui, vamos colocar exclui todo tipo de repressão e restrição? Será que liberdade cristã ela pode também ser um sinônimo, por exemplo, de anarquismo, sem regras? Imediatamente após dizer que somos livres, Paulo ele passa a nos dizer o que é essa tal liberdade, o que é essa tal liberdade para a qual nós fomos chamados. E aqui estamos então a partir do versículo 13, vamos ler do 13 ao 15 de Gálatas 5. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Pai, por favor, abençoe esse momento agora que estamos olhando para a sua palavra, e que possamos ouvir a sua voz. Por favor, fala conosco, que o seu Espírito Santo use a sua palavra, as palavras que vão ser ditas agora, para que a gente possa compreender o que o Senhor espera de nós, então transformar a nossa vida, a imagem de Cristo, para que possamos estar cada vez mais dentro, vivendo conforme a sua vontade. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém. Há dois extremos perigosos quando a gente fala de liberdade, então, é o que a gente está falando aqui até agora. De um lado, legalismo, e do outro lado nós temos licenciosidade. Aqueles que querem regular a liberdade apenas por regras exteriores. E esses vão cair então nas armadilhas que o legalismo propõe, e aí vão se privar então de se tornar realmente pessoas verdadeiramente livres em Cristo. Vão se privar da liberdade que Cristo então nos oferece. Mas também há aqueles que, em nome da liberdade, parece que eles sacodem de si, tira todo o jugo da lei, querem viver sem preceito algum, sem ordem nenhuma, sem limite algum. E aí eles estão confundindo licenciosidade liberdade com licenciosidade. E aí eles vão cair nas práticas dos pecados mais absurdos que você pode imaginar. Aí tem uma ilustração que a vida cristã ela é semelhante àquela pontezinha pequenininha, e aí tem dois rios bravos se encontrando embaixo dessa ponte. E você tem que andar com muita atenção, muito cuidado para que você não caia de um lado, do legalismo, ou caia para o outro lado, da libertinagem. O crente ele não deve perder o equilíbrio em momento nenhum, para que ele não caia nessas faltas refinadas do judaísmo, uma espiritualidade toda revestida, toda enfeitada, mascarada, mas no fundo, vazia, ou cair nos mais grosseiros, nas mais grosseiras práticas e vícios do paganismo. O cristianismo ele não é escravidão, mas é a graça chamando eu e você para a liberdade. Liberdade cristã. Porém, não é a liberdade, então, para pecar. Mas é uma liberdade de consciência, é uma liberdade para obedecer. Agora é a liberdade para que você possa realmente viver livre em Cristo, por causa de Cristo, e viver em santidade. E nesse texto aqui, então, eu queria que nós, a partir daqui, começássemos a olhar 4 verdades, basicamente, que nós encontramos com respeito à liberdade cristã. A primeira verdade que a gente vai encontrar aí é que a liberdade cristã ela não é uma licença para pecar. Nós não somos livres para pecar. Não é isso
que é liberdade cristã. Versículo 3, a primeira parte. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Nós fomos chamados para a liberdade, nós não fomos chamados para a escravidão do pecado. Isso a gente está falando desde do capítulo 4. Fomos chamados então para a liberdade. E Paulo, agora ele está recomendando o quê? Nós fomos chamados para a liberdade, vamos então viver essa liberdade, mas vamos usá-la de maneira moderada. Nós fomos chamados para uma vida nova e não para uma vida como se o pecado te pegasse e colocasse uma coleira e então fosse controlando você para lá e para cá. A liberdade cristã ela não é uma licença para pecar, mas é uma liberdade para que você possa viver então em novidade de vida. A liberdade cristã ela não é licenciosidade. Ela é o privilégio de desfrutar de uma liberdade irrestrita para que você agora possa se aproximar de Deus, se achegar a Ele agora como filhos. Não é uma liberdade irrestrita para que você mergulhe de cabeça então no seu egoísmo e satisfaça tudo aquilo que está dentro do seu coração pecaminoso. Em nenhum aspecto a licenciosidade se assemelha à liberdade. Na verdade, licenciosidade não é liberdade alguma, ela vai ser uma outra forma terrível de servidão, uma grande escravidão aos desejos da sua própria natureza pecaminosa. Lá em João 8,34, Jesus diz que todo aquele que pratica o pecado, tem a vida marcada pela prática do pecado, é escravo do pecado. Paulo disse que o homem, antes da sua conversão, ele é escravo de toda sorte de paixões e prazeres lá no capítulo 3 de Tito. A palavra liberdade, hoje, ela está profundamente desgastada. Como vimos anteriormente, semana passada principalmente, muitos vão defender liberdade como se fosse a liberdade do amor livre, liberdade para praticar de maneira irrestrita aborto, como bem entender, o uso indiscriminado de drogas, eu faço o que quiser do meu corpo, ou eu uso o meu corpo da forma como eu quiser, e aí pensando no homossexualismo. Só que isso não é liberdade, isso no fim das contas é uma grande escravidão. E é um dos piores tipos de escravidão, é uma escravidão que você não está consciente dela, porque estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. Nós temos aí o termo, a palavra é uma expressão, dar ocasião à vontade da carne. Esse dar ocasião nós traduzimos em duas palavras no português, mas no grego é uma palavra só. E esse termo no grego ele era usado como uma referência no sentido militar, apontando para um lugar onde se faz um ataque, onde se lança uma ofensiva. Portanto, quando a gente está pensando nessa questão do dar ocasião, a gente tem que ter em mente que esse dar ocasião é uma situação onde se cria um lugar vantajoso, onde vai se criar uma oportunidade, onde vai se criar um pretexto. Então, a gente não pode usar a nossa liberdade, a liberdade que recebemos de Cristo, para que nós a usemos, então, de maneira errada, criando um pretexto para que a gente satisfaça as nossas vontades, para que a gente, às vezes, crie uma espécie de alívio de consciência. Eu pequei. Aí, em vez daquilo te levar ao arrependimento, à contrição, às vezes você simplesmente fala, mas eu sou livre em Cristo. Não é para isso que nós somos livres. Um outro sentido semelhante desse termo, que essa dar ocasião à carne, a palavra aforme, seria uma base de operações. Então, a carne, ela seria representada então como uma oportunista, que ela está sempre pronta, tentando aproveitar-se de alguma oportunidade que você der, para que ela então entre e ela te derrube, ela te vença. Mas o que acontece em Cristo, nós somos livres. Em Cristo, conforme a gente viu no capítulo 2, versículo 20, nós recebemos uma nova natureza. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. A nossa liberdade, então, ela deve ser balizada por essa nova natureza. Pensa comigo, Deus ele é verdadeiramente livre. E aí, ele sendo santo,
a liberdade dele fica limitada pela sua santidade, balizada, né? Limitada, não seria a expressão mais correta, balizada pela sua santidade. Né? Ele não pode pecar, mesmo Deus sendo livre, porque isso seria contra a sua própria natureza. Agora, hoje, né, Cristo vive em mim, né? Cristo vive em você. Né? Então, a gente não pode usar essa nossa liberdade cristã para que a gente peque. Isso não faria o menor sentido com a natureza que hoje nós temos, né? Com o Deus que hoje habita em nós. Né? Então, a liberdade cristã, ela não é uma licença para pecar, mas a liberdade cristã, ela também não é uma permissão para explorar o próximo. E aqui a gente tem a segunda verdade. Liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo. Segunda parte do versículo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade à carne. Né? Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante ao amor. Né? O contraste de usar a liberdade para dar ocasião à carne é servir uns aos outros mediante ao amor. Né? João Calvino, reformador, falou que a melhor forma da gente controlar, né, a nossa liberdade e acabar evitando também o uso imoderado, né, o uso licencioso dessa liberdade é por meio do amor. Né? O caminho para que a gente use a liberdade da maneira adequada é nós usarmos ou medirmos ou conduzirmos ela pelo amor. Né? Quem realmente ama, não explora de maneira nenhuma, mas ele serve o próximo. Né? Nós somos livres para amar, nós somos livres então para servir e não para estar explorando o próximo. Né? O amor, ele jamais vai se voltar para o próximo e praticar o mal então contra o próximo. É como mais ou menos a ideia, né, lá da parábola do bom samaritano. Né? O cristão, ele não agride o próximo, ele nem passa de longe, né, como se quisesse passar sem perceber o que estava acontecendo ali por perto, para não se envolver com aquele que está ferido, mas ele se aproxima, ele cuida então do próximo. Né, por conta do nosso coração pecaminoso, é natural que a gente espere a mesma pergunta que fizeram para Jesus, que foi da onde veio então, né, toda essa parábola. Tá bom, eu devo amar meu próximo, devo servir o meu próximo, mas quem é meu próximo? A parábola do bom samaritano, ela vem justamente para isso, para mostrar, para mudar essa pergunta. Né? A pergunta que deve ser feita não é quem é meu próximo, mas será que eu estou sendo próximo? Né? Não importa quem é. Né? A pessoa que ela tem um coração realmente transformado por Cristo, uma pessoa que é realmente livre em Cristo, né? Ela se aproxima, ela ajuda, ainda que seja um inimigo. Né? E diante disso nós vamos ser colocados aqui diante de um grande paradoxo, eu diria. Né? Paradoxo são duas realidades que aparentemente elas se contrapõem, mas elas realmente existem. E aí John Stott ele resume, né, esse paradoxo da seguinte forma: nós somos livres em nosso relacionamento com Deus, mas escravos em nosso relacionamento com os outros. Né? Nós somos livres no nosso relacionamento com Deus, mas somos escravos nos nossos relacionamentos com os outros. Servir uns aos outros. Né? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Esse termo usado aí para servir no grego literalmente é ser escravo. Né? Sejam escravos uns dos outros. Esse é o primeiro significado. O segundo significado, logo após, é fazer o trabalho de escravo. Então, fazer o trabalho de escravo. Né? A gente não pode perder o contexto que a gente está vindo, tá bom? Os Gálatas eles estavam sendo tentados a se colocar sob servidão. Né? Paulo vai falar que a servidão do amor é a única servidão, então, que vale a pena. Né? Paulo ensina que, em vez de usar a liberdade cristã para servir as suas próprias paixões, o crente ele deve usar, então, para servir amorosamente os seus irmãos. Né? Nós não podemos usar o próximo como se fosse uma coisa, né, para nos servir.
Nós temos que respeitá-lo, né? Respeitar o próximo como pessoa, né? E nos dedicarmos a servi-lo, né? Não importa quem seja, né? A criação de Deus, né? E a dignidade dele diante de Deus é semelhante à minha, ou semelhante à de vocês, conforme a comparação que vocês estão fazendo. Somos todos pecadores e carecemos, né, da graça de Cristo, né? E então a gente não se coloca como superior, né? A gente simplesmente, humildemente, por meio do amor, nos colocamos como servos do próximo, né? Pelo amor que nós temos, então nós nos tornamos duletes, né? Escravos uns dos outros. Né? Não um senhor como se você tivesse uma porção de escravos e então você usa todas as pessoas para tirar benefício próprio, alcançar os seus objetivos, os seus planos. Né? Não sacrificando, né, os outros em favor do seu próprio bem, mas pelo contrário, você sacrifica o seu próprio bem em favor dos outros. Né? A liberdade cristã, ela é baseada no serviço. Né? A liberdade cristã, ela não está baseada em egoísmo. Né? A liberdade cristã, ela é uma vida outrocêntrica. Né? Ela é centrada no outro, é centrada no próximo. Não é uma vida egocêntrica. Né? A liberdade cristã é a liberdade do amor ao próximo. Né? Liberdade para amar o próximo. Né, e livres, né, do amor a si próprio. Né, então, a liberdade cristã, ela não é uma licença para pecar, a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo, e ela também não é, né, uma autorização para que a gente simplesmente ignore a lei. Versículo 14. Porque toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Né, nós somos libertos da condenação da lei, né, do jugo dela, mas não dos seus princípios, sabe? Não somos libertos totalmente do seu ensino. Né? Nós não nos aproximamos mais da lei com o propósito, então, da gente ser aceito por Deus. Né? Mas justamente porque nós fomos aceitos por Deus por meio de Cristo, nós agora nos aproximamos da lei para compreender qual é a vontade de Deus e então, como gratidão, nós a obedecemos. Né? Nós não nos aproximamos da lei então para ser salvos, como os mestres legalistas estavam forçando ali a igreja das regiões da Galácia. Né? Mas como resultado da nossa salvação, nós a obedecemos então por meio do amor. Embora a gente não possa, né, ser aceito por Deus por simplesmente guardar a lei, depois que nós somos aceitos, nós passamos então a nos atentar à lei, e isso por causa do amor que nós temos a Deus. Justamente porque Ele nos aceitou, justamente porque Ele nos deu o seu Espírito. Né, e é o Espírito de Deus que nos capacita então a observá-la. Né, nesse processo de transformação, nesse processo de aperfeiçoamento. Né? A motivação do crente, então, em obedecer a esse mandamento, deveria ser, então, uma grande gratidão por causa da redenção que foi consumada em Cristo Jesus. Né? O poder para realizá-la é proporcionado, então, pelo próprio Espírito de Cristo. Né? Nós somos livres por Cristo, nós somos aptos a obedecer à lei, né, também por meio do Espírito de Cristo. Né, e aí então é colocado que a síntese da lei, como um todo, é o amor. Né? Cristo ele resume, né, como o amor a Deus e amor ao próximo. Aqui o que Paulo está fazendo é usando uma figura de linguagem. Né, quando a gente começa a estudar a interpretação, né, a gente vai ver figuras de linguagem. E aqui ele está aplicando uma dessas figuras de linguagem que se chama sinédoque, quando ele pega uma parte só, né, e aplica como se fosse o todo. O que Paulo está querendo dizer aqui é que nós podemos ver a face de Deus no próximo. Né, quando nós o amamos, né, quando nós estamos o amando, né, nós estamos automaticamente amando ao Deus que criou então esse ser, essa pessoa. Né, então é por isso que
lá em Romanos 13, a gente vai ver que vai estar falando, né? O amor, ele é o cumprimento da lei. Né? Não porque o amor ao próximo ele seja, então, superior à adoração a Deus, mas porque ele é a prova dessa adoração que você tem para com Deus. Né? Deus é invisível, mas ele se representa, então, por meio dos irmãos. Né? O amor para com os homens, então, flui da parte de Deus. Né? O amor para com os homens, para com o próximo, para com os outros, né? Não é algo natural nosso, né? Mas de uma vida transformada, né? Capacitada pelo Espírito Santo, então flui, né? A partir do amor que nós recebemos dele, passamos a amá-lo, e então esse amor transborda em meio aos nossos relacionamentos. A liberdade cristã, então, ela não é uma licença para pecar, ela não é permissão para explorar o próximo, e ela também não é uma autorização para que você ignore toda a lei. Né? Mas ela também não é uma chancela, né? Uma confirmação para que você possa, então, destruir o próximo. Versículo 15 diz assim: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Somos livres, né, para amarmos uns aos outros. Nós não somos livres para devorarmos, mordermos, destruirmos uns aos outros. Né? Paulo está evidenciando que, além de um problema doutrinário que estava acontecendo ali, então, na igreja da Galácia, havia como fruto, né, dessa falta de doutrina saudável, essa falta de compreensão de quem Deus é e daquilo que Deus esperava deles, grandes problemas, profundos problemas de relacionamentos ali. Né? Nas igrejas da Galácia, então, tinha dois extremos. A gente tinha os legalistas e tinha os libertinos. E esses dois, dentro da igreja, estavam começando a destruir a comunhão. Né? E esses dois verbos aqui, literalmente, é morder, né? Literalmente é devorar, e a gente vai notar uma progressão. Morder, devorar, e aí destruir, que está na nossa Bíblia, a ideia é, assim, engolir. Né? São vocabulários mais apropriados para um comportamento de um animal selvagem engajado, então, naquela luta mortal. Né? Então, desse modo, né, a força da alma, né, a saúde do corpo, né, o caráter, os recursos, eles são consumidos, né, eles são esgotados por conta dessas lutas, por conta dessas intrigas. Né, devemos agir como irmãos, e não como feras, como animais uns com os outros, como fazem às vezes cães e gatos, gatos e ratos, né, e assim vai. Né, sempre estando envolvido no conflito, um caçando o outro. O espírito da vida, né, que habita em nós, tendo como princípio que o espírito da vida habita em nós, e não o espírito de morte, a gente deve, então, não buscar a destruição, não buscar a destruição, mas buscar a vida, buscar amar, buscar servir o nosso próximo, aquele nosso irmão. Né? Morder, devorar são atos destrutivos. Né? Como disse, é uma conduta de animais, não é uma conduta de pessoas que estão sendo transformadas por pessoas que são irmãs em Cristo. Né? A religiosidade, né, puramente externa, né, sem ser algo que está surgindo de uma transformação interna, ela consome muito tempo, ela consome muita atenção, e ela não deixa espaço, então, para que a espiritualidade verdadeira, a espiritualidade interna seja cultivada. Né? E quando você descuida do coração, o que começa a surgir são espinhos, né? E esses espinhos, em algum momento, vai ferir quem está próximo de você. Né? Paulo, ele está nos alertando, né, para que essas coisas não nos alcancem, né, para que com as brigas que surgem, né, para que brigas, na verdade, não surjam, né, e que a gente não conduza ela da maneira que, às vezes, a gente poderia dizer que acontece uma fatalidade,
E aqui Paulo, usando essa figura de linguagem, ele não está dizendo que realmente as pessoas se brigavam, né? Brigavam no sentido de se morder, se devorar e que realmente elas se destruiriam, né? Mas provavelmente que a forma como elas estavam se ofendendo, né, estavam causando feridas tão grandes, né, tão profundas nas vidas dos outros, né, que era como se ela estivesse matando, né, a alma daquela pessoa. Paulo então está nos fazendo esse alerta, né, para que como igreja nós possamos sempre ser um genuíno núcleo, né, de cristãos que realmente desfrutam de comunhão e de testemunho, né, e realmente testemunham desse amor que foram alcançados por meio do amor, desse amor então. Este parágrafo ele vai falar então de maneira relevante aí sobre a situação contemporânea, né, do mundo, especialmente aí quando se fala a respeito de novas moralidades, né, como exemplo, uma moderna rejeição de autoridade ou um moderno conceito de liberdade, né? Ninguém está acima de mim, eu faço o que eu bem entender, né? E isso aqui vai dizer respeito, né, ao relacionamento entre a liberdade e licenciosidade, vai dizer respeito entre lei e amor, né? Logo no começo, Paulo diz lá no versículo 1 no versículo 13, que nós fomos chamados à liberdade. Nessa liberdade é essa paz que nós temos com Deus, né? É purificação da nossa consciência culpada por meio do sacrifício de Cristo sendo crucificado ali por conta dos nossos pecados, né? Essa liberdade ela é a alegria do perdão, né? A alegria da aceitação então na família de Deus, essa filiação que nós recebemos, né? A experiência de alcançarmos misericórdia sem mérito nenhum, sem merecimento nenhum, simplesmente porque Ele nos ama. Ele prossegue descrevendo como essa liberdade, né, dos sistemas de méritos, de você tentar ser aceito por Deus, tentando fazer algo, ela se expressa aí no nosso dever para conosco, para com o próximo e para com Deus, né? Não é liberdade para satisfazer a carne, né, mas para justamente controlá-la, né? Não é liberdade para que você explore o próximo, mas é liberdade justamente para que você possa servi-lo, para que você possa se submeter a Ele, né? Não é liberdade para ignorar a lei, mas é liberdade para que você agora possa então a cumpri-la, né? Todos os que foram realmente libertados então por Jesus Cristo, né, eles expressam essa liberdade dessas três maneiras, né? Primeiro, no domínio próprio, depois no amor e no serviço ao próximo, né? E depois a gente vê também por meio da obediência à lei de Deus. Essa é a liberdade, então, para a qual Cristo nos libertou, conforme a gente vê no versículo 1, né? E para a qual nós fomos chamados, a liberdade para a qual nós fomos chamados aí no versículo 13. Né? Portanto, a minha oração é para que nós, então, permaneçamos firmes nela, né? Sem recair, sem cair novamente na escravidão, né? De um lado da licenciosidade, do outro lado, né, do legalismo, mas que possamos realmente viver como as pessoas livres em Cristo, livres para então amar. Vamos orar? Pai, obrigado pela sua palavra, mais uma vez, né? E por favor, que a mesma graça que nos alcançou, né, nos dando a salvação, seja ela que opere também em nós transformação. Obrigado porque o Senhor nos fez verdadeiramente livres, né? E por favor, Senhor, nos ajude a usarmos a nossa liberdade, né, e a conduzirmos ela, né, pelo caminho do amor e jamais incorrermos, né, no perigo de nos afastarmos dela para o lado do legalismo, né, criando um monte de regrinhas, normas, como se a minha salvação, a minha transformação dependesse exatamente disso. Também não cair do outro lado, como se a liberdade que eu tenho no Senhor, que nós temos no Senhor, fosse uma vida totalmente desregrada, mas que
por meio do amor, né, nós possamos realmente viver livres, né, livres do pecado, né, livre dessa questão do legalismo, da falsa religiosidade, né, livres da mentira, do engano, né, e livres para que a gente possa, então, viver em santidade, livres para que a gente possa amar o próximo, livres para que a gente agora possa realmente te obedecer, né, e livres para que a gente possa viver em comunhão, né, crescendo, edificando-se uns aos outros. Por favor, Senhor, o desafio é grande, né? A gente luta muitas vezes contra nós mesmos, né? Às vezes são outros que se levantam para nos tirar, mas pelo Senhor nós cremos, né, que realmente podemos viver a verdadeira liberdade, que a cada dia possamos ter melhor compreensão dela e assim cada vez mais viver para o Senhor por meio dela. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém.